principais obras literárias brasileiras. A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Clarice Lispector nasceu em 10 de dezembro de 1920 em Chechnya, Ucrânia. Em 1944, publicou seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem, vindo a ganhar o Prêmio Graça Aranha, da Academia Brasileira de Letras, no ano seguinte. Em 1977, publicou seu último livro, A Hora da Estrela, vindo a ser internada pouco tempo depois por causa do câncer. A escritora vem a falecer no dia 9 de dezembro do mesmo ano, véspera de seu aniversário de 57 anos. Ficha técnica. Gênero: romance. Estilo de época: terceira geração modernista. Tempo: anos 70. Espaço: Alagoas, Rio de Janeiro. Narrador: primeira e terceira pessoas. Rodrigo S.M. conta a história ao mesmo tempo que a escreve. Características: A. Humor ácido, o que já se pode verificar a partir da escolha dos 13 nomes propostos para o livro no início da leitura. A Culpa é Minha descreve o momento em que o narrador tem que decidir sobre a vida e morte de Macabeia. A Hora da Estrela é o título oficial do livro, que remete ao clímax da protagonista, ela que se arranja. Reflete como a culpa pelo destino de Macabeia é dela própria. O direito ao grito traduz o fato de que ela teria o direito de mudar sua forma de encarar o mundo a qualquer instante. Quanto ao futuro, alerta sobre o fato de que o futuro é incerto para todos. Lamento de um Blue atenta para o momento da morte da protagonista quando um violino soa a melodia de um violino. Ela não sabe gritar. Sobre Macabeia sempre sufocar seus gritos interiores. Uma sensação de perda fala sobre a sensação de vazio que Macabeia sente. Assovio no vento escuro fala sobre a metáfora do frio da morte chegando para a protagonista. Eu não posso fazer nada demonstra o sentimento incapacidade de Rodrigo S.M. por não conseguir salvar a vida de Macabeia. Registro dos fatos antecedentes sobre fatos reais e imaginários contados e escritos em conjunto. História lacrimogênica de Cordel. Traduz a saga de Macabeia ao deixar o Nordeste e sua comparação aos grandes feitos na literatura de Cordel. Saída discreta pela porta dos fundos fala da iminência da morte da personagem principal, assim como a do autor, narrador, que só vive enquanto está escrevendo. B. As pessoas que só brilham tardiamente após a morte trágica. C. Existência de um monólogo interior. D. Intimismo, modalidade literária cuja temática são os sentimentos íntimos mais profundos, o que se costuma chamar de sondagem psicológica. E. A autora não é de escrever ações externas, mas sim sobre o fluxo da consciência. A despeito disso, há também ação externa. F. Presença da metalinguagem. O narrador discute a própria narrativa. Descreve o sentimento de amor e ódio por Macabeia enquanto escreve. G. Incomunicabilidade. Macabeia e Olímpio não sabem se expressar bem. H. Os personagens têm sede de conhecimento. I. Intertextualidade. O nome Macabeia lembra Macabeus da Bíblia, integrantes de um exército rebelde judeu que assumiu o controle de partes da terra de Israel, até então um estado cliente do Império Seleucida. Aponta também para a lei de Maquibé, que se comporta de forma oposta a ela. J. Clarice não é ser autora social, não é característica de Clarice, mas o livro fala da invisibilidade social de pessoas que precisam brilhar. K. Epifania, sentimento expressar a súbita sensação de entendimento ou compreensão da essência de alguma coisa. Macabeia só se dá conta de que é uma sofredora quando a cartomante diz isso a ela. Personagens. Rodrigo S.M. é o narrador da história e pode ser entendido como uma representação da própria escritora. Ele faz, ao longo do livro, diversas reflexões sobre o ato de escrever. Sua principal preocupação é em mergulhar na profundidade do ser humano para entender sua natureza. Macabeia é a personagem principal da obra. É uma moça nordestina, alagoana, de 19 anos, pobre e desleixada. Não tem família e vive com um subemprego no Rio de Janeiro. Sua ignorância é tamanha que não reconhece nem sua própria infelicidade. Olímpico de Jesus,
é o primeiro e único namorado de Macabeia. Também nordestino, mas da Paraíba, não tem escrúpulos e é ambicioso. Glória, filha do açougueiro e colega de trabalho de Macabeia. Apesar de não ser bonita, tinha certa sensualidade. Por conta disso, Olímpico deixa Macabeia para ficar com ela. Madame Carlota, a cartomante que revela o futuro da protagonista. Enredo: Macabeia é uma nordestina que migra de Alagoas para o Rio de Janeiro. Tem uma vida sofrida. Foi criada com violência pela tia. É feia, tímida, pobre e com dificuldades de se expressar. No Rio de Janeiro se emprega como datilógrafa no escritório mesmo, que, na realidade, não soubesse escrever à máquina. Mora em uma pensão com 3 personagens de nome Maria. Apesar de compassivas, às vezes se mostram preconceituosas. Os colegas de trabalho são Glorinha e Raimundo, o chefe que reclama de seu trabalho e de ela comer sobre a máquina, pois assim deixa cair farelos sobre a mesa. O namorado é Olímpio de Jesus, operário, desonesto, e que deseja ser político. Inclusive, costuma simular discursos em voz alta. O relacionamento é abusivo. Os vícios de Macabeia são cachorro-quente, Coca-Cola e ouvir a rádio relógio, onde soa, entre uma hora e outra, pílulas de cultura. O que não entendia perguntava a Olímpio, que, também não sabendo a respeito de determinado assunto, escondia a própria falta de conhecimento dizendo à protagonista que aquelas eram palavras feias e que não poderiam ser ditas por uma moça decente. Ele acaba por trocá-la por Glória, filha do açougueiro. Após ser demitida, Macabeia vai, por fim, a uma cartomante. Madame Carlota lhe revela que um alemão irá cruzar o seu caminho e que, daí, uma estrela iria brilhar em sua frente. Ao sair da consulta, uma Mercedes atropela a protagonista. A grande ironia é que Mercedes-Benz é uma marca alemã de automóveis cujo símbolo é uma estrela. Macabeia somente vê o brilho no momento de sua morte trágica.